Tem dúvidas que Jesus ressuscitou? Tem dúvidas que Jesus morreu e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou? Eu vou ler aqui em Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, e a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e aos outros que com elas estavam, as que dizia estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como de vários, e não a creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirado consigo aquele caso. Você ainda duvida que ele morreu e ressuscitou? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, como tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com quem ia para as longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no pátio do pão, no partir do pão. Ainda tem dúvidas que Jesus ressuscitou? Tem dúvidas que ele morreu e ressuscitou? Pois bem, essa dúvida sua foi a mesma dúvida que tinha os discípulos, aqueles que viram ele pregando, que viram ele ressuscitando, curando, fazendo milagres e maravilhas. Eles estavam desesperados, porque a esperança deles era Jesus. Talvez esteja você também nessa situação. Desesperado, pois a sua única esperança era o que está escrito na Bíblia, que Deus é fiel, que a palavra de Deus é verdadeira. E você está passando por um problema ou uma situação que, diante da humanidade, é impossível reverter essa situação. E essa palavra está sendo lida para ti neste momento, para que você possa entender que, assim como aqueles discípulos não sabia que estava falando com Jesus, nesse momento Jesus está falando com você. Eu ressuscitei.